amigos do vlog do Zé aqui, hoje com a Canon EFS 24mm f2.8 STM, que é uma nova objetiva aí que a Canon apresentou exclusiva para os fotógrafos do APS-C para fotografia de rua. Pois é, isso porque essa aqui é a segunda pancake que eles estão apresentando, né? Depois da EF 40mm, que é para o full frame, essa daqui que ela tá aí cobrindo 59 graus de visão no APS-C, que não é mais o grande angular, é uma lente aí para fotografia de rua bacana para você colocar o seu sujeito junto com o seu cenário, ou só o sujeito, enfim, aí uma opção da Canon no lugar de apresentar, né, aquelas câmeras compactas que a gente tem hoje para fotografia de rua. A Canon não, eles estão te apresentando aí um monte de objetiva, uma para cada formato, para fazer a mesma coisa, você carregar aí com você o dia inteiro, fazer a fotografia na rua com cores fantásticas, o contraste muito legal e o precinho de só $149, uma para cada formato. Essa daqui é a opção nova deles que vocês pediram para ver aqui no vlog do Zé. Então vou começar aqui abrindo a caixa. Essa daqui que é uma lente nova, né? Já veio aqui com a arte nova da caixa, que é essa caixa cinza. Ela que veio lá da BH. Foto de Nova York, é uma lente extremamente simples, né? Não vem nada no kit, é só objetiva, típico da Canon. Tem a documentação aqui atrás, os manuais, que não tá de manual, né? É uma lente extremamente simples. Vamos colocar a caixa bonitinha aqui. E essa daqui é a 24 EFS f2.8 STM. E a primeira coisa que você nota é que isso daqui é a irmã gêmea da 40mm EF f2.8 STM. As duas estão lá em volta de 125 gramas, com apenas 22 milímetros de profundidade e 68mm aqui de dimensão, que você tem uma lente extremamente compacta, né, que mais lembra uma tampa de câmera do que um objetivo em si. Então vou montar já na 60D para vocês terem noção do tamanho, que eu quero mostrar exatamente esse kit que eu citei, né? Essa daqui é a EFS, ela vai montar aqui, ó, tem o quadradinho branco. Na minha 60D é assim que ela fica, olha, que é extremamente parecida, né? Você que ela é extremamente fininha, né? Vocês conseguem ver aqui no contraste da minha camiseta, que é a mesma coisa aqui que eu estou com a EF 40mm na 6D. Olha só, são duas câmeras extremamente fininhas que a Canon tá te oferecendo isso no lugar de lançar aí uma compacta. Por exemplo, aqui eu tenho a RX1R da Sony, né? Em vez de eles lançarem uma câmera que vai fazer uma coisa só, eles vão te lançar um monte de objetivas. O negócio da Canon é lançar lentes, e por isso que eles apresentaram aqui a EFS. Eu acho que eles acertaram de colocar aí no crop, né? Que é o que o pessoal mais tem, essa lente aqui pequenininha para você fazer fotografia de rua. E apesar dela ser só do crop, ela ganhou aí todos os recursos da 40mm, que é o motor de foco automático STM, que é o Stepping Motor, extremamente suave e silencioso, que é para fazer foco contínuo junto com a sua DSLR, ou mesmo a EOS M Mirrorless, o foco contínuo durante o vídeo, né, o AI servo silencioso. E ele também tem o Full Time Manual, né, em qualquer uma das posições aqui do único botãozinho que tem AFMF, você consegue mexer aqui no seu anel de foco da frente, que ele é emborrachado, extremamente suave. Ela expande um pouquinho aqui, ó, vocês não conseguem escutar nada do motor. Ela expande um pouquinho, mas o filtro da frente de 52mm não expande, que é uma delícia de usar e não tem muito mais o que comentar, né? São 6 elementos em 5 grupos, vocês conseguem ver aqui que ela é extremamente fininha. Eu vou desmontá-la do corpo para vocês verem a diferença aqui da EFS e da EF 40mm, porque quem já tem a EF mesmo no crop vai sentir em casa que as duas são do mesmo tamanho. Mas a EFS infelizmente tem esse bump de borracha aqui atrás. Vocês conseguem ver que ela tem um bumpzinho de borracha? Quem já tem lente EFS sabe que ela tem um bumpzinho a mais, que a EF 40mm aqui na minha outra mão não tem, né? Então as duas lentes são parecidíssimas, só que esse bump de borracha impede de você montar, cadê a minha 6D? Impede de você montar ela no full frame, né? Então não faça isso, você vai acabar danificando o seu espelho, que a gente estava esperando aí, né, uma linha de lentes compactas EF, né? Imagina se eles lançassem um monte de pancake 24mm, 40mm, quem sabe aí uma 65mm, que a Canon, na verdade, então eles querem substituir a 50 f1.8 com lentes modernas. Aqui no caso os 24mm, que para fotografia de rua lá no APS-C são mais amplos do que os outros fabricantes estão oferecendo, como por exemplo aí a Panasonic, a gente já viu a 14mm a Spherical f2.5, ou mesmo a Sony com os 16mm para a série NEX, que os 24mm aqui no APS-C equivalem à distância de 38mm numa objetiva para o full frame,
que é ideal para a fotografia de rua, carregando ela com você o tempo todo, porque não é nem tão apertada quanto os 50mm que a maioria de vocês já tem, mesmo no APS-C, e nem tão ampla quanto as 18mm que já vem nas zooms de kit. E aqui nós estamos falando de uma Prime com relativa pequena abertura, otimizada para fotografar tudo em foco, que é um look desejado para a rua. E a Canon que anda se superando nesses últimos lançamentos standard, com contraste afiado e cores fantásticas de sempre, que foram a maior surpresa para o tipo de foto que eu mais faço nessas saídas. Grafite sobre bastante luz, para imagens que saltam no papel e na tela, sinceramente fazendo o passeio valer a pena. E eu vou repetir mais uma vez, essa daqui é a minha nova favorita da linha EF, e a Canon acertou colocando o formato EFS para fotógrafos APS-C, que não precisam pagar $50 a mais para ter a apertada EF 40mm f2.8 STM nas suas câmeras crop. A EFS 24 f2.8 custa apenas $149. E a qualidade de imagem não ficou para trás. Mesmo em f2.8, a resolução fica intacta de ponta a ponta do quadro, que é um comportamento padrão para as recém-lançadas objetivas do mercado, que estão cada vez mais nítidas independente da abertura, que serve afinal só para controlar a profundidade de campo. Neste valor máximo f2.8, a maior diferença está em um pouquinho de vinheta nas bordas e a profundidade de campo curta, que são sempre um desafio para a fotografia tridimensional na rua, então usem com parcimônia ela totalmente aberta, porque essa objetiva não foi necessariamente pensada para fazer isso. O destaque mesmo vai para o controle bizarro das aberrações cromáticas laterais extremamente discretas, que eu ouso dizer que eu nunca vi nada parecido dentre outras objetivas 24mm da própria Canon, nem Zoom 24 alguma coisa, nem Prime mesmo na série L, ou também a recente f2.8 estabilizada USM 24mm da série EF. Eu não sei o que eles fizeram além de incluir um elemento asférico na fórmula, semelhante a 40mm, para fotos livres de problemas cromáticos mesmo contra a luz ou sem situações de contraste, desempenho que eu não vi na zoom high-end da Sigma Art 18-35mm, nem mesmo na 24-105mm, que foram testadas nessa mesma cidade. E por fim, o maior motivo de me prender a Canon, e o que mais me chamou a atenção na EFS 24 f2.8 STM, e que não deixem passar batido como um argumento qualquer, é a reprodução de cores fantástica para fotografia de rua, com tons extremamente saturados, com um pouco grain nos arquivos RAW, que já dá para notar na própria tela da EOSM que eu usei para fazer todos esses testes, e que eu simplesmente tive de abandonar a nova frase preto e branco que eu tentei começar com a EFS 1755. Simplesmente é a objetiva definitiva para os fotógrafos APS-C por apenas $149, que é aqui a 24mm EFS 24 f2.8 STM, que foi uma paixão, né? Eu não sei se você não estava esperando muito dessa objetiva, porque $149, vamos concordar que não é nada para um kit de DSLR. E eu tava, quando eles lançaram os rumores, eu achei que ia ser uma EF, né? Eu ainda torço para eles lançarem mais dessas pancakes, que it's adorable, né? Vamos falar assim, é muito legal de carregar. Mesmo na EOSM, você deixa ela no seu pescoço, não fica muito maior do que uma dessas compactas que os outros fabricantes estão oferecendo com lente fixa. A Canon não quer fazer isso, eles vão oferecer um monte de objetivo para vocês, com preço extremamente bacana, e o resultado é Canon, né? Prime é Prime, vai ser resolução alta, contraste perfeito, distorções mínimas, especialmente aqui nas aberrações cromáticas, e as cores fantásticas para os grafites de ruas, igual a gente acabou de ver aqui no slideshow. É uma nova favorita aqui do vlog do Zach. Eu adorei essa lente aqui, e muitos de vocês pediram, nem pensem duas vezes. Essa aqui é a objetiva definitiva. Para quem já tem a 50mm, vai um pouco mais amplo aí nos 24, ou mesmo quem já tem a 40mm vai fazer a mesma coisa no APS-C. Esse aqui é o vlog do Zach. Vamos dar os abraços lá pro pessoal do Facebook, que foi o Leonardo Augusto e o Henrique Cavalcante, o Rodrigo Caldas e o Luciano Caial e o Flavinho Lima lá do Patreon, e a Ju Pacheco lá do Instagram e do Twitter. Esse é o vlog do Zé, que nós estamos no YouTube e no Vimeo. Não deixem de ver os artigos lá do blog do Zé, que já tem dessa objetiva. Muitos de vocês vêm criticar o vídeo. Você não falou disso. Eu não falei disso no vídeo, porque eu deixo o vídeo para as coisas mais, né, demonstrativas aqui. Lá no blog vocês conseguem ver detalhes de desempenho de foco, nitidez da lente, comparativo. Eu fiz um comparativo com todas essas que eu citei. E vocês também conseguem ver as fotos lá no Flickr e no Tumblr. Eu estou sociável com vocês via Facebook, mandem as mensagens por lá. E também o meu dia a dia no Twitter. Essa aqui é uma nova objetiva, quem estava na dúvida, compre, porque isso aqui é muito legal por $149. É uma nova favorita aqui do vlog do Zach por causa das cores. Um beijo, um abraço, até a próxima.